Ok, está gravando. Então, a sistematização da assistência, né, de enfermagem, ela é uma metodologia que ela vai organizar toda a operação, né, que é o processo de enfermagem dentro de uma instituição. Então, ela é um instrumento científico, né, que vai proporcionar à equipe de enfermagem a um planejamento, né, e sistematizar as ações que vão ser feitas no trabalho. Temos o método no processo de trabalho do enfermeiro, que acarreta maior visibilidade de suas ações, né? O que o enfermeiro fez, né? Então, está tudo ali escrito, está tudo ali planejado, está tudo ali estruturado. E a sistematização de assistência de enfermagem, ela tem o objetivo de reduzir essas complicações durante o tratamento de forma e facilitar a adaptação e a recuperação daquele paciente, né, deve ser implementada em locais que serão utilizados, hospitais, ambulatórios, atenção básica, home care, saúde do trabalhador também, tá? Todos esses lugares temos a sistematização da enfermagem. E temos o processo. Primeiro, a gente vai fazer uma coleta de dados de enfermagem, que é o histórico, tá? A gente começa sempre pelo histórico de enfermagem ou escrito, né? Coleta de dados, que é a mesma coisa. Ele vai ter o objetivo de quê? Vocês podem até grifar na apostila de vocês. O objetivo de conhecer o histórico do paciente. O que é o histórico de paciente? É tudo aquilo que o paciente viveu durante a vida, né? E aqueles também que vivem junto com ele, questão genética, né? A questão familiar. E aí, na etapa, é composta por exame físico, que a gente já sabe o que é. A gente vai fazer uma entrevista com ele perguntando as seguintes coisas, né? E aí, junto ao próprio paciente, também com seu familiar ou outra pessoa que esteja de acompanhante, porque dependendo do paciente, né, ele está debilitado. Então, nós precisamos mesmo assim colher esse dado, tá? Então, por exemplo, né, se ele tem alguma doença crônica, se ele faz utilização de alguma medicação, isso faz parte de um histórico do paciente, né? Você perguntou lá o nome, a idade, aonde mora, aí você vai em questões de doença. Tem doença na família? Qual doença crônica você tem? Você tem diabetes? Tem hipertensão? Aí você pergunta quais medicações que você toma? Tem alguma medicação contínua? Quais os horários da medicação que você costuma tomar? Né? Isso tudo faz parte do histórico, tá? Alergias também, né? Ou se ele está passando por algum tratamento. Você está passando por algum tratamento? Sim, eu vou no cardiologista todo mês porque eu tenho, eu tive um AVC há pouco tempo e eu tomo tais medicações. Então, ele vai te informar várias coisas para você estar anotando. Tá? E ele também, você vai anotar os hábitos e estilos de vida. Não, é sedentário, né? Ele tem uma má alimentação. Isso vai estar já estabelecendo um histórico, tá? De enfermagem. E aí temos o diagnóstico, tá? Que após essa coleta de dados, a gente chega a um momento do diagnóstico de enfermagem, que os profissionais reúnem as informações do paciente e aí interpreta, né? De acordo com a literatura específica baseadas em dados científicos, que são as causas mais prováveis para a queixa ou problemas e condutas mais indicadas, né? E é possível pensar em intervenção, ou seja, cuidados que aquele indivíduo deve receber. Então, quais os cuidados que aquele paciente precisa receber, né? Olha, se ele tem falta de ar, né? Ah, eu tenho muita falta de ar quando eu deito e tal. O que você vai fazer? Um diagnóstico de enfermagem, você vai elevar essa cabeceira, né? E vai estar colocando lá que é risco, né? De queda, ele tem risco de. Ai, deixa eu pensar aqui um risco. Precisa melhorar, perdão, calma aí, deixa eu pensar. Fornecer melhor adaptação de decúbito para o paciente, pois ele tem falta de ar. Basicamente isso. E aí, no planejamento, a gente vai planejar aqui
As prescrições de cuidado, né? A fase que vai enumerar as ações que serão realizadas. Ah, esse paciente ele precisa fazer, esse paciente ele tem risco de úlcera por pressão. Então, quais os cuidados que a gente vai fazer? Mudança de decúbito, tá? E na implementação, o que a gente vai fazer? Vamos virar o paciente de 2 em 2 horas e fazer o curativo das seguintes das úlceras que já possui, tá? Então, é basicamente isso. E aí, na avaliação, a gente vai avaliar se aquilo que a gente sistematizou está funcionando. Como é que está a úlcera desse paciente? Ah, tá melhor. Claro, você está virando de decúbito, então, não está funcionando. Então, vamos mudar a adequação, né, da mudança de decúbito. Em vez de ser de 2 em 2 horas, nós vamos virar, colocar coxim, virar ele de esquerda, direita, colocar ele sentado, ou mais, né, ou mais deitado, colocar mais um travesseiro embaixo, né, e a gente vai ver o que está faltando para esse paciente ali. Vocês conseguiram entender essa parte? Sim. Então, vamos passar adiante, então. Chegando na anotação de enfermagem. Lembrando que o técnico de enfermagem, ele faz anotação de tudo que ele faz, tá? E a gente faz muita coisa. Então, a gente faz anotações de enfermagem, né? O desenvolvimento do seu trabalho de enfermagem, ele utiliza-se a comunicação o quê? Verbal, que são repassadas informações, né? Gerais detalhadas no momento da passagem de plantão. O grande problema da passagem de plantão é que estamos cansados e queremos ir embora rápido. Então a gente chega assim, fulano de tal não, geralmente fala até o nome do leito, o número do leito. Leito 1, fez sinais vitais, está tudo legal, medicação está aqui, foi a medicação ontem fez tudo bem, não tem ferida, não tem nada, beleza? Beleza, vou embora. Gente, detalhadamente, do seu fulano de tal, você pode até na beira do leito, com o seu fulano de tal lá, e mostrar para ele, olha, esse fulano de tal passou a noite bem, não teve nenhuma intervenção necessária a se fazer, né? Porque ele passou bem a noite. Virei o decúbito agora, né? Ele foi ao banheiro à noite, mas não conseguiu evacuar ou evacuou durante a noite. Ele não quis se alimentar ontem à noite, mas ele ficou bem, porque ele não sentiu fome. Então, tudo isso aí você vai colocar lá na sua passagem de plantão, que a gente vai trocar o turno. E aí os elementos da equipe de enfermagem que vai dar continuidade a esse trabalho. E aí você precisa saber o que aconteceu além do que está escrito ali, né? Ela precisa te passar informação. E aí darão continuidade ao trabalho. Pela comunicação escrita, são registradas todas as informações sobre aquele cliente, de modo que nenhum dado importante se perca, tá? Então, portanto, o registro adquire um caráter formal, orientado por princípios e normas que garantam a sua qualidade, tá? Anotações de enfermagem são anotações de registros realizados pelos integrantes de equipe de enfermagem sobre todas as ocorrências e todos os cuidados prestados a esse paciente. Cada anotação deve vir acompanhada de assinatura, número do porém, tá? Que é o registro de vocês. Então, você vai assinar e você vai passar o registro. Anotações desse registro de enfermagem devem ser escritos no prontuário, tá? Do paciente de maneira completa, clara e precisa, abordando todos os aspectos mesmo que tiver necessidade, biológicos, psicológicos, sociais, espirituais, tudo que aconteceu com aquela pessoa, tá? Delirou, não delirou, teve febre, não teve febre, quantidade de alimentação, evacuou, diarreia, se não teve, respiração, além dos sinais vitais, quantas vezes foi preciso fazer curativo, quantas vezes foi necessário troca de fralda, quantas vezes o paciente se alimentou, não se alimentou, né? Tudo isso a gente tem que informar na nossa anotação de enfermagem, tá? E aí temos aqui isso tudo dentro de um prontuário, tá, gente? Até mesmo
as visitas, tá? Os aspectos espirituais, eles devem ser registrados, as preocupações excessivas com o tratamento, medo de morrer, né? O paciente está toda hora falando disso. Por quê? Porque é uma anotação que você vai fazer ali, possivelmente um médico pode ler, ou assistente social pode ler, e aí ela pode chamar uma pessoa da equipe multidisciplinar, que é uma psicóloga, para estar orientando esse paciente, tá? Importante na anotação, por favor, anotem isso aí, por favor. Técnico auxiliar de enfermagem, na maioria das vezes, são os primeiros a observar os sinais e sintomas, tá? Ele pode ajudar naquele diagnóstico. Se tiver tudo escrito ali direitinho, ele pode ajudar no diagnóstico do paciente, tá? Nós estamos à frente mais do que o médico. O médico, ele passa uma vez ao dia e, se for chamado. Então, nós temos toda a atenção voltada para aquele paciente ali. Então, as anotações de enfermagem são importantes por vários motivos. Primeiro, elas oferecem dados para a pesquisa na área de saúde, revelam como o paciente está evoluindo em seu tratamento, fornecem informações para os outros profissionais da saúde que tratam aquele paciente, contribui para a indicação e resolução também de problemas desse paciente, constitui um modo de comunicação eficiente entre os membros da equipe de saúde que cuida daquele paciente, tipo entre vocês, técnicos, na troca de plantão, isso ajuda. Oferece dados para o setor também de contabilidade e estatística, né? Quantas vezes foi feito curativo, quantas vezes foi pulsionado, quantas vezes foi medicado, o que foi medicado, com o que foi medicado, se ele precisou de ar, né, de colocar um catéter para melhorar a sua respiração. Então, tudo isso. E circunstâncias éticas legais também, gente. Respaldo. Respaldo, pensa nessa palavra. Essa palavra é importante para nós profissionais, porque se não tiver escrito ali e aquilo aconteceu, pode levar um processo, tá? Então, tem que estar tudo relatado, tudo escrito. Porque se uma hora você for processada, você fala assim, tal hora, tal dia, tal local, com tal paciente, está escrito aqui, ó, foi feito, né? Então, você tem esse respaldo. A seguir, né, colocamos algumas significativas recomendações também. Os dados que devem ser registrados de caneta, letra legível, não pode haver rasuras, tá? Se por acaso escreveu algo que não deveria ou algo errado, entre parênteses, fecha parêntese e escreve digo e vírgula, tá? Não é aconselhável deixar espaço entre um registro e outro, por quê? Porque outra pessoa pode escrever e adicionar alguma coisa ali, tá? Aquilo é seu registro. Nunca deixe algo que outra pessoa possa escrever. Portanto, recomenda-se evitar ou pular linhas, não pode entre os registros. Se você não for escrever mais, você traça tudo ali com caneta para que ninguém escreva em cima da linha, tá? Nada de abreviatura, verificar o tipo de impresso também utilizado, né, na rotina, preenchimento, indicar sempre a folha, preenchendo, completando o cabeçalho, ler as anotações anteriores também, para você saber como que é aquele paciente, né? Às vezes você chegou no plantão, aquele paciente, ele já é de algum outro setor, tipo assim, o paciente veio de CTI. Prontuário é um prontuário pelo paciente por onde ele passar. Então, se ele veio do pronto-socorro, ele foi para a UTI, agora ele está no quarto. Ele, no prontuário dele, está lotado de folha, de anotação de enfermagem, e você tem que ler como que esse paciente estava lá na UTI e como ele chegou para você, tá? Então, se ele chegou com ferida, você tem que descrever. Paciente chegou com uma ferida no glúteo, na parte superior, do lado direito, está dessa forma. Então, você tem que ver e escrever, tá? Atentar para a utilização da sequência céfalo-caudal sempre também, quando houver alguma descrição de aspectos físicos do paciente. Por exemplo, o paciente apresenta mancha avermelhada na face, membros superiores, membros inferiores,
também tem que escrever. Organizar a anotação de maneira que reproduz a ordem que os fatos e se sucedem, né? Aconteceu isso agora, né? Aí você esqueceu de escrever, escreveu outra coisa, aí você depois vai colocar outra hora, isso não pode, tá? Por isso que é bom escrever assim que acaba de fazer a parte técnica e a parte de controle lá, de procedimento, né? Evitar anotações de uso de termos gerais, como segue a observação, de enfermagem, sem queixas, e que deve fornecer alguma informação relevante e não indicativos de assistência prestada. Realizar registros com frequência, pois decorridas várias horas, nenhuma anotação foi feita, pode-se supor que o paciente ficou abandonado e que não teve nenhuma assistência prestada, tá? Então, a gente tem que escrever, pelo menos de hora em hora ou de 2 em 2 horas. Quando você for mudar o decúbito ou quando você for fazer sinais vitais, você sempre escreve, tá? Registrar todas as medidas de segurança adotadas para proteger aquele paciente, né? Como elevação de cabeceira, grade de proteção, tudo você tem que colocar. Paciente foi passado para cadeira, o paciente foi transportado lá para o centro cirúrgico, aí voltou, depois de maca, tudo isso a gente tem que descrever. E assinar e colocar o registro. Aí, vamos lá para o nosso slide agora, para a gente continuar. Todo mundo vendo? Sim. Ok. Então, prontuário do paciente é um documento, gente, é igual eu falei para vocês. O paciente entrou no pronto-socorro, ali já foi se feito, né, ali um relatório dele ali. E aí, ele precisou ser internado. Então, ele foi para o quarto. Ele foi para o quarto e lá teve registro de enfermagem, lá teve diagnóstico de enfermagem, lá teve sistematização de enfermagem, lá teve anotação de enfermagem. Aí ele precisou fazer uma cirurgia, depois de 5 dias. Aí ele foi para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico vai ser anotado, vai ter pré-anestésico, pós-anestésico, vai ter o que ele utilizou lá dentro, tudo dentro do prontuário desse paciente, exames, tudo que foi feito dentro do centro cirúrgico. E ele volta para o quarto. O técnico que buscou ele na porta do centro cirúrgico tem que pedir o prontuário. O paciente não anda sem prontuário. Então, esse prontuário ele sobe de novo para o quarto. E no quarto tem os cuidados que foi feito após cirurgia e os cuidados que está tendo com aquele paciente. De novo, no prontuário, iremos continuar fazendo anotação de enfermagem. Então, esse prontuário, gente, é até no momento que esse paciente vai embora. Isso é um documento que fica arquivado por mais de 10 anos, tá? No arquivo hospitalar. Se daqui a 10 anos o paciente processar o hospital ou a equipe de enfermagem, tem lá todo o documento. Então, o juiz vai ver e vai ver se é necessário chamar a equipe ou quem trabalhou. Não, se você trabalha no hospital ou não, mesmo assim eles vão te solicitar, porque lá tem seu registro. E seu registro não é somente em um hospital, é em todo o Brasil, onde você for. Conceitos, são registros ordenados, efetuados pela equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico, auxiliar, né? Toda a equipe ali fala, toda a equipe multiprofissional também escreve no prontuário. Tem o espaçozinho de cada um. Tem espaço do médico, tem espaço do enfermeiro, tem espaço da equipe multiprofissional, tá? E a caderneta também de exames. Tudo dentro de um prontuário. Então, tem que escrever ali durante as 24 horas. As anotações de enfermagem é um relato breve, as ações que foram realizadas com o cliente e das respostas, sinais, sintomas que o mesmo apresentou, né, ou relatou, em determinado momento. Considerações gerais das anotações de enfermagem. Os dados contidos irão subsidiar, né, o enfermeiro para o estabelecimento de um plano de cuidados. Por quê? A gente precisa de um plano de cuidados. Se o médico falou que o paciente tem diagnóstico de, sei lá, de alguma coisa, nós precisamos relatar cuidados a se fazer lá, porque senão a gente vai fazer o quê?
né? Como que a gente vai cuidar daquele paciente? Gente, acabando o tempo, a gente volta, tá? E aí, o papel fundamental no desenvolvimento dessa sistematização. Deve constar todos os cuidados prestados ao cliente, tá? Sejam eles já padronizados, de rotina, e os específicos também, tá? Vamos supor, do banho, né? Dos sinais vitais, até mesmo um curativo, que não é específico, porque cada paciente precisa ou não precisa, ou até mesmo de uma injeção diferenciada, né? E tudo. Então, desse referente aos dados simples, não é correto o técnico auxiliar de enfermagem anotar dados referentes ao exame físico do cliente, porque o exame físico, né, como abdômen, distendido, timpânico, pupilas isocóricas, né, isso é visto para dados realizados em exame físico prévio, que é privativo do enfermeiro. Gente, isso é do enfermeiro. Vocês aprendem? Aprendem. Vocês têm que saber? Sim, mas é o enfermeiro que descreve o exame físico, tá? Vocês não podem falar, vocês podem falar que o paciente teve diarreia, mas você não pode falar que o abdômen dele está distendido. Você está entendendo? Você vai falar algo da rotina desse paciente, e a gente vai falar como que aquele paciente está naquele momento, tá? Então, é isso aqui da Constituição, tá? Constitui a ação privativa do enfermeiro. Então, o exame físico é do enfermeiro, tá? O enfermeiro ele deve anotar em sua unidade estratégica visando desenvolver a equipe de enfermagem. Claro que se ele apresentar uma diarreia, você vai lá no impresso do que o enfermeiro escreveu, e o enfermeiro vai ter escrito lá abdômen distendido, timpânico, com dores abdominais e tudo, aí você vai descobrir assim, por isso diarreia, né? Aí você vai pensar da estratégia aí. Os objetivos: atender a legislação pertinente, garantir continuidade da assistência e segurança principal do paciente e dos profissionais, em questão também de ensino e pesquisa, porque eu já fiz estudo de caso com pacientes, né? Então, eu peguei um paciente, peguei o diagnóstico que foi feito para ele e eu tracei para esse paciente os cuidados dele. E eu tracei para ele os diagnósticos de enfermagem. Eu tracei, né, algumas anotações que precisavam ser feitas, mas quem produziu os cuidados são os técnicos de enfermagem. E aí, garantir a comunicação efetiva entre a equipe de enfermagem, para a gente saber o que está escrito, respaldo legal, segurança, né, documento único que relata todas as ações que são feitas por nós, tá? E a anotação de enfermagem ela é realizada por volta da equipe de enfermagem. Tá? Uma evolução privativa do enfermeiro, de acordo com o artigo 11 na lei profissional. A anotação, a informação é pontual, por exemplo, o cliente apresentou 2 episódios de fezes líquidas, sanguinolentas, né? Na evolução, o enfermeiro deve analisar a ocorrência, considerando o processo de saúde e doença e as suas implicações. Essa informação, portanto, é processada e contextualizada, tá? A anotação deve registrar exatamente o que foi observado ou realizado, sem comparação de dados. Já a evolução da enfermagem, do enfermeiro, né, comparece a contextualização de informação, tá? Então, a evolução de enfermagem determinada em lei e do direito pleno do paciente, tá? As intervenções e os cuidados. Anotação e evolução, temos a diferença aqui. Primeiro, dados brutos e dados analisados, tá? O dados brutos na anotação é da equipe de enfermagem, é o momento que está acontecendo, é a questão pontual do que está acontecendo e é uma observação que você fez. O enfermeiro, ele vai analisar aquilo que a equipe de enfermagem escreveu e ela vai colocar o período que aquilo foi relatado, o processo que contextualiza e a reflexão, por que aquilo está acontecendo. Aí temos aqui um embasamento legal, tá? Que é a lei, o decreto, que eu coloquei para vocês verem depois. A anotação de enfermagem, que ela é subsídia, né, do enfermeiro para estabelecer os planos de cuidado, papel fundamental no desenvolvimento da sistematização.
problemas novos, avaliação de cuidados prescritos e compara respostas de paciente aos cuidados prestados. Agora, como fazer essas anotações? Deve constar todos os cuidados prestados aos pacientes, sejam eles padronizados de rotina ou específicos. Deve ser referente aos cuidados prestados e aprofundados científico. Anotações devem ser simples, todos os cuidados prestados, resposta dos clientes das ações que foram realizadas, se ele sentiu dor, se ele não sentiu, se correu tudo bem, se não correu, se ele deu tontura, se ele não deu, se ele deu vertigem, se ele desmaiou, qualquer coisa assim é algo que a gente vai relatar. Preparo das cirurgias, paciente ficou de 0, alimentação, dieta 0, paciente ficou de dieta 0, paciente ficou em observação, né? Foi realizado exames com tal exame com o paciente, os sinais vitais, os dados numéricos, tá? Sinais e sintomas, esse paciente, ele vomitou, né? Ele tá com diarreia, esse paciente tá com dor de cabeça, né? Não é dor de cabeça que a gente fala, mas tá com queixas álgicas, entre outros. Relações de cliente ao estímulo. Condições de sondas, paciente com sonda nasal, tá? E aí o paciente está com sonda nasal na narina direita. O paciente possui um dreno, está drenando tanto de líquido, tá? Está com catéter, foi realizado curativo no paciente. Só que você não vai detalhar como foi feito o curativo, porque o curativo, ele é feito pela enfermeira, tá? Então, a enfermeira vai dizer lá o produto que usou no curativo, mas você só vai dizer, curativo foi realizado pela enfermeira em local tal, ou paciente com um curativo íntegro no local tal, tá? Aceitação de líquidos, alimentação, eliminação, sono, repouso, deambula ou não, anda, não anda, toma banho de aspersão, no chuveiro, né? Tudo isso a gente vai escrever. Transferência de setor com data, horário, condições do paciente, né? Tipo assim, foi fazer um exame, paciente sendo encaminhado para raio-x, tal hora, né? Paciente volta de exame tal hora, em bom estado, sem nenhuma, a gente fala sem nenhuma intervenção, não, a gente fala sem nenhuma, me ajuda aí, gente, sem nenhuma ocorrência, né? Data ou horário da punção venosa ou de sondagem. Foi realizado 20 horas, foi realizada uma sondagem vesical de demora, né? Paciente está com tanto de urina, quantidade de litros de urina. O enfermeiro já deve anotar na sua unidade as estratégias visando desenvolver na equipe de enfermagem habilidades que garanta a qualidade de anotação de enfermagem, né? A gente garantir os impressos próprios, as rotinas e treinamentos continuados, visando assegurar a responsabilidade profissional, a legalidade e objetividade da enfermagem, né? O que anotar? Seguir será um apresento à anotação e deverão ser realizados pelos profissionais de enfermagem, né? Saúde e doença. Na admissão desse paciente, tá? Quando a gente admite o paciente, é o quê? Quando a gente recebe o paciente, seja ele de outro setor, ou seja ele tipo assim, que acabou de internar. Então, a gente vai ver as condições de chegada desse paciente. Ele está andando? Ele está na maca? Ele está na cadeira de rodas? Ele está sendo acompanhado? Ele anda com uma bengala? Tudo isso a gente tem que anotar. Ele está com acompanhante ou responsável, se no caso for criança ou menor de idade, condições de higiene, tem que colocar. Sinais vitais, assim que chega, tem que fazer. Procedimentos realizados na admissão, foi feito punção venosa, foi colocado um catéter, foi colocado uma sonda, né? Tudo isso a gente vai colocar. E rol de pertences do paciente. A gente tem um caderninho e a gente vai anotar tudo ali que é do paciente. O paciente chegou com aliança, tem que tirar. O paciente chegou com brinco, tem que tirar. O paciente deixou um documento, tem que anotar, né, o nome completo do paciente, data e hora dessa admissão. Alta
o horário da prescrição de alta, o paciente foi deixado da unidade hospitalar tal hora, em boas condições, né? Foi encaminhado de cadeira de rodas